Sejam muito bem-vindos a mais essa aula e dessa vez eu vim para falar de uma banca diferente, a banca Ganzaroli Assessoria. É a banca que vai realizar aí o concurso de Cocalzinho de Goiás. Cadê a galera que vai fazer esse concurso? E se você ainda não me conhece, eu sou a professora Paula Pombo, sou professora de português e redação para concursos públicos. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai analisar essa banca, né? Nas áreas de língua portuguesa e redação, as duas disciplinas que ou te garantem a vaga ou tiram ela de você. Então, bora que esse ano é de concurseiro a concursado. Me fala aí, qual é o concurso que você vai fazer dessa banca? Será que é só Cocalzinho de Goiás? Tem outros concursos aí que essa banca está realizando, tá? Então vamos lá. Vamos entender primeiro o perfil da banca. Eu sempre digo, a gente não estuda só para a área de atuação, a gente também estuda para a banca, né? A gente entende o perfil, como que ela cobre os conteúdos, quais são as suas especificidades. E essa banca, ela é uma banca aqui do estado de Goiás. Os registros de atuação dela correspondem aí desde 2017, tá? Então, vamos dizer assim que ela é uma banca recente, né? Uma banca aí novinha ainda, bebê, tá bom? Então, ela tem sede lá em Porangatu e ela realiza, pelo menos das provas que eu pesquisei e tudo mais, da análise que eu fiz, somente aqui no estado de Goiás, ainda não realizou nenhum certame fora. A gente tem algumas bancas que fazem aí, principalmente Instituto Verbena, né, realiza bastante concursos fora do estado. Essa aqui, por enquanto, somente no estado de Goiás. O nível de dificuldade é baixo, o médio depende aí de como tá o seu português e a sua redação, tá bom? Então, eu espero que esteja bom para esse nível de dificuldade cair. E a gente vai falar aqui, ó, sobre português e redação. Prontos? Preparados? Presta atenção. Essa aula é para assistir, ó, pegando o caderninho para anotar as informações que a professora aqui vai passar, tá? Não é para estar fazendo outra coisa, não. A gente precisa focar, entender, né, como é que essa banca aí, como é que ela funciona, tá? Então, vamos lá para a parte de língua portuguesa. E como é que a gente vai entender, Paula? Fazendo questão. Tem coisa melhor do que entender perfil de banca realizando questão? Se você é novo aí na área dos concursos públicos, saiba que um passo imprescindível, né, rumo à sua aprovação é realizar questões. Sempre que você for estudar, você não precisa passar horas estudando, porque se assim como eu, você é uma pessoa que é trabalhadora, é pobre, né? Vamos dizer assim, a gente é assalariado, servidor público, eu sou servidora pública, trabalho o dia inteiro. Então, tenho que cuidar de casa, tenho que estudar, enfim, são vários afazeres, o tempo ele não está sobrando. E a gente não cai naquele papo de coach que diz que a gente tem de meia-noite às 6 da manhã, a gente tem que dormir, a gente também tem que descansar, não é verdade? Então, se você tirar aí uma horinha para estudar, vê o conteúdo, resolve 5 questões. Vê o conteúdo, resolve 5 questões. Tira um dia específico, no caso da redação, para você elaborar ali um texto. É muito, muito importante que a gente consiga aí, ó, resolver questões, fazer redação, para que a gente crie um hábito, né? Para que o nosso cérebro entenda, o que a gente precisa para aprovar aí nesses concursos. Nós temos a primeira questão, vou fazer a leitura. Qual é a relação estabelecida pelo termo mas, na frase, mas afinal, como essa concepção dialoga com a engenharia mecânica? Tendo em vista o que o autor utiliza recursos coesivos que estabelecem relações semânticas entre as partes do texto, isso significa o quê? Que esse mais estabelece ideia de proporção, condição, conclusão ou oposição? Veja, quando a gente fala de relação semântica,
As provas, às vezes, elas gostam de usar um termo que as pessoas acham difíceis, né? Para a gente que é da área, a gente compreende, né? Mas para quem não é, está estudando concurseiro aí, vai ficar, meu Deus, mas o que é isso? Relação semântica é o sentido. Qual é o sentido que o mais estabelece nessa oração, nessa frase? Mas afinal, como essa concepção dialoga com a engenharia? É proporção? Isso é proporcional? Está impondo uma condição para ser de posição? Está chegando a uma conclusão ou está estabelecendo ideia de oposição? Naturalmente, o mais traz uma ideia aí, ó, de oposição, certo? Mas é oposição. Às vezes ele pode vir aí como trazendo uma ideia, um sentido de adição, quando ele vem com o também, né? Mas também é como se fosse o e também, né? Então ele pode trazer essa ideia, mas naturalmente é oposição. Por isso, a alternativa correta é a letra D, beleza? Letra D, olha que maravilha. Ah, eu vou dar uma sugestão aí para você que está assistindo a aula. Dá uma pausa na hora, antes de eu começar a falar, na hora das questões, que eu for mudando as questões aqui, você tenta resolver e aí você vê quantas você acertou até o final da aula e quantas você errou, beleza? Essa prova aí, essa questão é da prova do concurso de Uirapuru, tá? Em Goiás, do ano de 2022. Então, ela ainda está recente para a gente, ela ainda está recente. Bora para a próxima questão, então? Vamos lá? Nós temos um texto aqui. Então, nós temos assim: você conhece aquela máxima? Os meios de comunicação como extensões do homem? Esta ideia foi proferida pelo pensador inglês Marshall. Não sei como se pronuncia, tá? Porque eu não sei falar inglês, mas vou tentar. MC, não é MC. MC é o povo que canta funk aqui no Brasil. Eu não sei, mas eu vou chamar de Lujan. Na segunda metade do século XX, para explicar a interação humana com as máquinas. Lujan entendia que essa relação era tão intensa que muitas vezes era possível distinguir corpo de máquina. No decorrer das décadas, com o avanço da tecnologia, as pessoas desenvolveram cada vez mais dependência com os seus dispositivos móveis, onde estão concentradas todas as informações do indivíduo. Questão 2. A frase os meios de comunicação como extensão do homem denota que? O que denota? Quer dizer o quê? Como se ele falasse assim, quer dizer o quê? Isso aí, essa expressão quer dizer o quê? As tecnologias inviabilizam a vida em sociedade? Luhmann não sabe diferenciar corpo de máquina? A interação humana com as máquinas é inconstante? Ou os seres humanos estão dependentes de seus dispositivos móveis e tecnológicos? Aqui é uma questão de interpretação e compreensão textual, tá? E agora eu vou pedir para você pausar esse vídeo, resolver essa questão que eu tenho certeza que você vai acertar, e aí volta que eu vou assinalar a alternativa correta, beleza? Pausou aí o vídeo? E voltamos, tá? Aqui, é claro, ele diz: você conhece aquela máxima? Os meios de comunicação como extensões do homem? O cara tá tão dependente, o ser humano tá tão dependente que a máquina já virou uma extensão dele mesmo. Não sabe mais, não se sabe mais diferenciar homem de máquina. Lógico, então, que a alternativa aqui, ó, é a letra D. E se você está gostando dessa aula, eu vou pedir para você dar um like nela, é importante, né? Se inscreve no meu canal, compartilha, né, essa aula com outros concurseiros que estão precisando aí de ajuda, né? Eu acredito muito que o conhecimento ele pode transformar a nossa realidade. O conhecimento transformou a minha realidade, eu espero que transforme ainda mais, tá bom? Então curte, comenta, compartilha, fala para mim como é que está a expectativa para o concurso de Cocalzinho de Goiás. Quem é que vai passar? Quem é que vai voltar aqui para dizer: Paula, fui aprovada no concurso de Cocalzinho de Goiás e vou te chamar para comemoração, para comer aquele churrasco. Eu quero só ver, hein? Então vamos lá.
Segunda questão, letra D. Vamos para a próxima. Olha só. A coesão textual é construída nesse texto pelo uso de elipse e de retomada de termos. Identifique o fragmento em que há coesão por elipse. Primeiro ponto. O que é coesão textual? A coesão textual, ela se refere a mecanismos linguísticos que conectam ideias, períodos, parágrafos e contribuem para a coerência textual. O que são recursos linguísticos? São palavras da língua portuguesa, só, que conectam as ideias que você vai apresentando no texto, vão dando progressão, desenvolvendo esse teu texto e também atribuindo a coerência lógica textual, tá? E a elipse? A elipse, simplesmente, ela é uma figura de linguagem em que você omite um termo facilmente identificável, para que não fique muito repetitivo aquele texto, aquela oração, beleza? Ele quer saber onde é que tem um fragmento aqui em que há coesão por elipse. Normalmente, a gente utiliza elipse quando o termo já foi mencionado anteriormente, tá? E a gente não precisa repeti-lo. Eu poderia dizer o seguinte, olha, eu fui a pé, você de ônibus. Eu fui a pé, você de ônibus. Quando eu digo você de ônibus, fica subentendido o verbo ir. Você foi de ônibus. Mas eu não precisei dizer. Então, isso aí é uma coesão por elipse. E a gente vai tentar verificar, identificar em qual dessas alternativas a gente tem o emprego dessa figura de linguagem. A alternativa A. Lembrando, pausa esse vídeo, resolve essa questão e aí você volta para a minha explicação, tá? Alternativa A. Esta ideia foi proferida pelo pensador inglês Marshall Luhn. B. A evolução do engenheiro acompanhou a da sociedade. C. O professor explica que em um mundo cada vez mais complexo. D. Tudo isso tem que estar dentro da preocupação do engenheiro. Agora vamos lá, qual foi a questão que você marcou? Só pode ser aqui, ó, a letra B, tá? Só pode ser a letra B. Por quê? Porque aqui está subentendido o termo evolução. Aqui, ó. A evolução do engenheiro acompanhou a evolução da sociedade, mas foi omitido o termo evolução para que não ficasse o texto não ficasse repetitivo. Então ele diz, ó, a evolução do engenheiro acompanhou a da sociedade, subentende-se que é a evolução. Então a alternativa correta, letra B. Perfeito? Bacana? Legal? Opa! Vamos apagar aqui. Vamos para a quarta questão, então. Na oração, mesmo tendo essas facilidades na palma da mão, qual é a relação semântica evidenciada pela expressão na palma da mão? Relação semântica está falando de sentido. Tudo que é semântico é sentido e significado de palavras, tá? Antonímia, homonímia, metonímia ou paronímia. Antonímia são palavras de sentidos opostos. Alto, baixo. Feliz, triste. Beleza? Homonímia são palavras que têm alguma característica igual, ou a escrita ou o som. Eu posso dizer eu comi uma manga e posso dizer a minha blusa não tem manga. Manga na primeira oração é fruta, manga na segunda oração é parte da roupa. Então, veja, a palavra manga tem a mesma pronúncia e a mesma escrita em ambas as situações, só que com sentidos diferentes.
Então, são palavras que têm alguma característica ou na escrita ou na pronúncia, no som, né, que são iguais ali, porém, os significados diferentes. Metonímia é quando você troca um termo pelo outro, substitui um termo pelo outro. Então, se eu disser assim, olha, li Machado de Assis, significa que eu li a obra, algum livro de Machado de Assis. Então, formalmente, eu poderia falar assim, olha, li uma obra de Machado de Assis. Mas eu troco, né? Faço essa troca de termo e digo, li Machado de Assis. Você subentende que é a obra dele. E paronímia são palavras que são parecidas tanto no som quanto na escrita, mas têm significados distintos, como fragrante e flagrante, né? Então a gente tem ali uma letra que muda, mas o som é parecido, a escrita é parecida e significados são diferentes. Perfeito? Aqui, ó, na palma da mão, a gente vai ter um caso de... Diz aí para mim. Na palma da mão, ele faz uma troca de termo, né? São facilidades de acesso que você tem a partir dos dispositivos no texto. Para você que quer acompanhar essa prova melhor, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Aí você pode acompanhar o texto todo, porque era muito extenso e eu não consegui trazer aqui nos slides, tá? Então, é um caso de metonímia, troca o termo, né? Troca o termo, faz a troca de facilidade de acesso, né? Às mãos, a partir dos dispositivos móveis, ele diz, ó, na palma da mão. Perfeito? Bacana? A alternativa correta, letra C. E agora a gente vai para a última questão de língua portuguesa, tá? Engenheiros mecânicos devolvem projetos tendo em vista solucionar um problema comum da sociedade. Então vamos lá. Em um mundo cada vez mais complexo, quem desponta no mercado de trabalho é aquele que souber trabalhar com a conectividade da informação, dos dados e das pessoas, diz mestre em engenharia aeroespacial. Você conhece aquela máxima? Os meios de comunicação como extensões do homem? Esta ideia foi proferida pelo pensador inglês Marshall Luhn na segunda metade do século XX para explicar a interação humana com as máquinas. Luhn entendia que essa relação era tão intensa que muitas vezes era impossível distinguir corpo de máquina. O artigo de opinião, aqui a gente está falando de gênero textual, tá? E qual é a diferença entre gênero textual e tipologia textual? A tipologia ela corresponde a um número limitado, sim, narrativo, descritivo e injuntivo, dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. É a linguagem textual, a tipologia, é a intenção daquele texto. Qual é a intenção do texto? É narrar? É especificar? É instruir, orientar, convencer o interlocutor? É informar? Ou é defender um tema, discutir um tema a partir de um ponto de vista? Então, é a intenção comunicativa daquele texto. O gênero textual, ele nasce da tipologia, ele é o formato do texto, ele é a estética textual. Você bateu o olho, você viu, reconheceu. Exemplo, se eu te mostrar um currículo, você vai saber o que é? Claro, né? A gente que é trabalhador, a gente sabe. A gente sabe o que é um currículo. Uma prova, se eu te mostrar, você vai saber o que é? É a estética textual. Então, o gênero é a estética. Você tem elementos que formam, que parte de uma tipologia. Todo gênero parte de uma tipologia. Quer ver? Ó, a novela, o romance, o conto, a fábula, a crônica, são todos textos que partem da tipologia narrativa. Mas a forma como eles contam essa história é diferente. Concorda comigo? Então, vamos lá. O artigo de opinião, ele é um texto dissertativo argumentativo. Então, parte da tipologia dissertativa argumentativa é um gênero textual. Está presente em nosso cotidiano e circula na esfera jornalística dia a dia. Nesse sentido,
Qual é a alternativa que melhor expressa o objetivo que o autor espera alcançar com esse gênero? É defender uma ideia, informar o leitor, expressar seus sentimentos ou relatar fatos sobre um profissional? É claro que o artigo de opinião defende uma ideia. Neste caso, ele defende a ideia de que o engenheiro mecânico precisa otimizar o uso de tecnologias. Logo no início, ele fala: quem se dá bem no trabalho é aquele que melhor usa as tecnologias a seu favor. Então, neste caso aqui, a alternativa correta, letra A. Agora, diz aqui para mim nos comentários quantas questões você acertou. Você acertou aí, ó, 5 de 5? Quem acertou 5 de 5? Você acertou aí 3 de 5? Quantas você acertou? Fala para mim que eu quero saber. E se está gostando dessa aula, deixa um like. Se inscreve no canal que fortalece demais o meu trabalho. É importante pra caramba para mim, tá bom? Diz aí o que você está achando da aula. Tá gostando? Não tá gostando? Fala para mim. E agora a gente vai falar de redação, né? As pessoas geralmente têm muito medo da redação, mas eu posso dizer que você tem que entender a estrutura textual, você precisa praticar, né, a redação. Então, isso é muito importante. Inclusive, né, os alunos do curso, dos cursos em que eu trabalho redação, eles sempre falam, né, que, nossa, mas eu achava tão difícil, e não é, né? Quando a gente começa a estudar de forma orientada, direcionada, a gente consegue elaborar um bom texto e conseguir uma aprovação a partir dele, tá bom? Então vamos lá, olha só. Redação dissertativa argumentativa é a redação cobrada pela Ganzaroli Assessoria. Padrão de linhas de 20 a 25 linhas. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Então, você vai ter ali, ó, 4 parágrafos que a gente tem na redação, né? 4 parágrafos que a gente pode distribuir da seguinte forma. A introdução do teu texto pode ter ali 5 linhas. A conclusão do teu texto pode ter mais 5 linhas, só aí você já tem 10. E o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, você pode ter aqui, ó, um de 7 e um de 8 linhas. Que aí você consegue estruturar bem bacana o teu texto. Será que eu fiz a conta errada? Não, tá certo, né? 7 mais 8, 15. Com 5, 5, 10, 25 linhas. Isso aí. Então, é um espaço de linhas menor do que a gente que é concurseiro está acostumado. Geralmente, é de 30 linhas, né? Ela apresenta uma coletânea de textos, mas você não pode utilizar, tá? Você não pode utilizar, é só para motivar mesmo, é só para você entender melhor o tema. A gente geralmente tem ali temas relacionados, ó, ao cargo do candidato, à área de atuação dele, então isso facilita bastante, né? Facilita bastante. Aí nós temos assim, ó, o quadro avaliativo da prova de redação. A prova de redação ela tem aspectos formais, aspectos textuais e aspectos técnicos. Aspectos formais, domínio da norma culta. Então, é se você escreve corretamente ali as palavras. Situação comunicativa adequada, está na formalidade, pontuação, ortografia, concordância. Então, corresponde aí ao uso formal da língua portuguesa, valendo ali 5 pontos. Os aspectos textuais referem à estrutura da tipologia textual solicitada, dissertativa argumentativa, né? Uso de conectivo. Então, se você utiliza lá o conectivo dentro do texto e entre esse texto, tudo bem? E os aspectos técnicos, que correspondem à abordagem do tema, se está correto, corresponde ao uso de repertório adequado e relacionado ao tema, a sua argumentação, né? Como é que você desenvolve esse tema, progressão temática aqui? Demonstração de conhecimento, você tem domínio disso? Clareza, coerência, redundância. Então, a maior parte da pontuação vai para essa organização do teu projeto de texto. Se você consegue desenvolver bem as informações, se você tem domínio, se você tem repertório, tá?
Toda redação tem que ter repertório sociocultural relacionado ao que você está discutindo, perfeito? Então, nós temos aí uma redação que vale 30 pontos, tá? É uma nota considerável e que certamente muda muita coisa, né? A redação, ela costuma ser uma carta na manga que pode te dar a aprovação ou tirar ela de você. Então, eu espero muito que ela te dê a aprovação, perfeito? Qual que é o sentimento? Diz aqui para mim nos comentários qual que é o sentimento que vocês têm em relação à redação. Eu sinto que é uma disciplina que gera muito medo, né, nos candidatos e a gente tem que eliminar isso. Eu trabalho muito isso com os alunos do meu curso, porque a gente precisa parar de ver a redação como algo superestimado. É longe da nossa realidade. A gente pode sim fazer um bom texto, principalmente se a gente compreende a estrutura textual. Aí eu trouxe aqui uma proposta de redação para vocês verem como a banca cobra, né? Às vezes você nunca viu, e é interessante que você perceba como essa banca cobra a redação do candidato. A partir da leitura da coletânea aqui oferecida e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em consonância, ou seja, de acordo, né, com a modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema formação continuada a favor da educação de qualidade para todos. No caso, isso aqui é prova de professor, tá? Apresentando proposta de intervenção. Sei lá na conclusão, então, é o espaço ideal para isso, né? Que respeite os direitos humanos. Selecione, organize, enumere com coesão e coerência argumentos e fatos para sustentação de seu ponto de vista. Essa aqui é a prova de Uirapuru de Goiás, de 2022. Vou deixar aqui o link dela na descrição do vídeo. Perfeito? Então, uma redação tradicional, tranquilinha, mas que você precisa, ó, praticar, tá bom? Você precisa praticar. A gente tem que praticar, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu fiz com muito carinho, demorou, né? Mas chegou. Desejo a todos que farão aí concurso de Cocalzinho de Goiás uma boa prova e a gente se vê aí numa próxima oportunidade.